Você já sentiu aquela coceira insistente que aparece de repente e não vai embora por nada? Às vezes é no braço, às vezes na perna, às vezes parece que muda de lugar. A gente coça, passa creme, toma um banho mais demorado e pensa: deve ser só o tempo seco. E pronto, a vida segue. Só que o corpo, principalmente depois dos 60 anos, raramente faz algo por acaso. Toda coceira tem um motivo, e quando ela insiste, é um sinal que o corpo está pedindo atenção. Imagine que o seu corpo é um velho amigo tentando te mandar uma mensagem. Ele não grita logo de início. Ele começa com um sussurro, uma coceira leve, quase imperceptível. Mas quando você ignora, ele aumenta o tom. E quando continua ignorando, o corpo começa a mudar o jeito de falar. Pode virar uma mancha, um ressecamento intenso, uma sensação de ardência, até um sinal mais sério de que algo interno não vai bem. É como um alarme de carro. Se você desliga o som, mas não conserta o problema, ele volta a tocar. O corpo faz o mesmo. A coceira é um desses alarmes sutis. E o erro mais comum entre os idosos é achar que é coisa da idade. Mas não é. Estudos mostram que 87% das pessoas com coceira constante ignoram os sintomas nas primeiras semanas. E mais da metade delas descobre depois que havia uma causa interna envolvida. Quer um exemplo real? Seu Antônio, 72 anos, começou a sentir uma coceira no braço. Achou que fosse o sabonete novo. Trocou. Depois pensou que fosse alergia ao perfume da filha. Parou de usar. Passaram-se dias, semanas, e a coceira piorou. Só então ele foi ao médico e descobriu que estava com glicose alta. O açúcar em excesso no sangue altera os vasos e resseca a pele, provocando coceira intensa. O que parecia um simples incômodo era, na verdade, um sinal silencioso de diabetes. E essa história se repete mais do que você imagina. A coceira pode ter várias causas: problemas no fígado, alterações renais, má circulação, efeito colateral de remédios ou até estresse. O corpo fala por meio da pele. É como se ela fosse a janela da alma biológica. Quando o interior está em desequilíbrio, ela tenta avisar, mas a maioria das pessoas não escuta. Agora, talvez você esteja pensando: mas coçar é normal. Todo mundo coça às vezes. É verdade. A diferença está na frequência e no tipo de coceira. Se ela aparece todos os dias, incomoda à noite, ou vem acompanhada de manchas, feridas ou ressecamento exagerado, é hora de investigar. O corpo não mente. Ele apenas fala em uma linguagem que nem sempre entendemos. E sabe o que é curioso? Muita gente procura um creme, um óleo ou muda o sabonete, o que ajuda um pouco, mas não resolve a causa. É como pintar uma parede rachada sem consertar o que está por baixo. Fica bonito por um tempo, mas o problema continua lá, crescendo em silêncio. Para ilustrar, imagine que sua pele é um campo de grama. Quando o solo está fértil e úmido, a grama cresce saudável. Mas se o solo está seco ou contaminado, por mais que você regue as folhas, elas não melhoram. É preciso cuidar da raiz. A coceira é a folha avisando que algo lá embaixo precisa de atenção. E é aqui que o perigo mora. Muitos idosos demoram meses para buscar ajuda médica, porque acreditam que só é grave se doer. Só que o corpo nem sempre usa a dor para avisar. Às vezes, ele usa a coceira. Ela é um sintoma leve, mas profundamente revelador. Agora, aqui vai um dado curioso. Em um levantamento com idosos em acompanhamento dermatológico, quase 9 em cada 10 relataram coceira persistente antes de um diagnóstico importante. Fosse um problema metabólico, um distúrbio hormonal ou até uma alergia a medicamento. É por isso que ignorar esse sinal é como dirigir com o freio de mão puxado. Você segue andando, mas algo dentro de você está sendo desgastado aos poucos. E antes que você pense: ah, mas o médico vai rir se eu disser que é só uma coceira, lembre-se, para o médico, a coceira é como uma pista de investigação. Ele sabe que por trás dela pode haver um desequilíbrio na glicose, um acúmulo de toxinas no sangue, uma inflamação silenciosa, ou até deficiência de vitamina. É o tipo de detalhe que salva vidas quando notado a tempo. Então, da próxima vez que sentir aquela coceira que não passa, não disfarce, não ignore, não tente resolver sozinho. Observe quando ela aparece, se é depois do banho, depois de comer algo específico, ou à noite. Tudo isso ajuda o médico a entender o que o corpo quer dizer. Agora me diga, você costuma prestar atenção nesses sinais, ou vai levando até que o incômodo fique forte demais? Porque no próximo bloco eu vou te mostrar o que acontece dentro do corpo quando essa coceira persiste. E por que ela pode ser o primeiro aviso de algo muito mais sério. Toda coceira tem uma história,
E o que muita gente não percebe é que, na maioria das vezes, ela começa muito antes de aparecer na pele. É como um filme que já está em andamento, e a gente só vê a cena final. A coceira é o último ato de algo que vinha se formando em silêncio. Quando o sangue muda, a pele sente. Quando o fígado está sobrecarregado, a pele reage. Quando o açúcar no sangue sobe demais, a pele avisa. Ela é como um espelho emocional e biológico do corpo. Por isso dizer, é só uma coceirinha, é como ver fumaça e achar que não há fogo. Vamos imaginar o corpo como uma cidade novamente. O sangue é o rio que atravessa tudo. Se o rio está limpo, as ruas ficam frescas e tranquilas. Mas se ele começa a acumular impurezas, excesso de glicose, gordura, toxinas, as margens sofrem. A pele, que é a margem desse rio, tenta avisar. Começa a coçar, secar, descamar. É o corpo tentando abrir caminho para eliminar o que está sobrando. Agora, aqui vem um dado curioso e assustador. Muitos casos de coceira crônica em idosos estão ligados a doenças sistêmicas, ou seja, que afetam o corpo todo. Isso inclui problemas no fígado, nos rins, na tireoide, diabetes e até linfomas, que são alterações nas células de defesa. Ou seja, uma simples coceira pode ser o primeiro sinal de algo que ainda não doeu, mas que já começou a acontecer. E sabe o que é mais traiçoeiro? Essas coceiras internas geralmente não têm lesão visível no começo. Não é como uma picada de inseto ou uma alergia com manchas vermelhas. É uma coceira limpa, que parece sem motivo. A pessoa olha, não vê nada, e por isso ignora. Mas é justamente aí que mora o perigo. O sintoma sem explicação é o que mais merece atenção. Quer um exemplo? Dona Célia, 69 anos, sentia uma coceira só nas costas. Não era forte, mas constante. Achava que era o sabão da roupa. Mudou. Continuou. Passou creme, óleo, hidratante. Nada adiantava. Quando foi investigar, descobriu que o fígado estava com acúmulo de gordura. O famoso fígado gorduroso. Ele não doía, mas já estava sofrendo, e a pele era o canal por onde o corpo tentava avisar. Outro exemplo muito comum: coceira noturna nas pernas. Muita gente atribui ao calor ou à circulação lenta, e, de fato, pode ter relação com o sangue que volta mais devagar. Mas, em alguns casos, é o sinal de insuficiência venosa, um problema que começa pequeno, mas pode levar a varizes, manchas e feridas se não for tratado. E o corpo, antes de mostrar tudo isso, tenta avisar com coceira. E aqui entra um ponto importante. Depois dos 60 anos, a pele naturalmente perde óleo, água e elasticidade. Ela se torna mais fina, mais sensível, como um papel antigo, e qualquer alteração interna, mesmo discreta, aparece nela primeiro. Por isso, envelhecer não é sinônimo de coçar, é sinônimo de prestar mais atenção. Agora deixa eu te contar algo que pouca gente sabe. Alguns medicamentos comuns também causam coceira como efeito colateral. Diuréticos, remédios para pressão, antidepressivos. Todos podem alterar o equilíbrio da pele e gerar esse incômodo. Mas veja bem, isso não quer dizer que você deve parar de tomar. Jamais. Quer dizer que você deve conversar com um médico, explicar o que sente e ajustar se for necessário. Ignorar é sempre o pior caminho. E claro, há a coceira emocional. Aquela que vem com a ansiedade, com o estresse, com o medo. O cérebro e a pele têm uma ligação profunda. Quando a mente está agitada, o corpo sente. E às vezes, a coceira é o corpo tentando dizer que a alma também está cansada. É por isso que alguns médicos chamam a coceira de choro da pele. É o corpo tentando expressar o que a boca não disse. Sabe aquele momento em que você está tenso, ansioso, e começa a coçar o braço, o pescoço ou a cabeça sem perceber? É o cérebro buscando uma forma de liberar tensão. E é curioso, porque coçar dá um prazer momentâneo. Mas quanto mais você coça, mais o cérebro entende que há algo errado ali, e o ciclo se repete. É como apertar o mesmo botão de alarme várias vezes. O som só aumenta. Agora, vamos respirar juntos e fazer uma reflexão. Quantas vezes você já sentiu o corpo tentando avisar algo e preferiu abafar o sintoma? Porque coceira é só um exemplo. O corpo fala de várias formas, com cansaço, tontura, falta de apetite, ou até mudanças sutis na pele. E quanto mais cedo a gente escuta, mais simples é o tratamento. E aqui vai um toque de humor. O corpo é teimoso. Ele é como aquele amigo insistente que liga até você atender. Pode demorar, mas ele não desiste. E no fundo, ainda bem, porque é esse alerta silencioso que muitas vezes salva vidas. Chega um momento da vida em que o corpo não quer competir, ele quer ser compreendido. E a coceira é um desses pedidos sutis de compreensão.
Ela não surge por acaso, não é um capricho da idade, e muito menos um castigo. É uma conversa que o corpo tenta começar e que muitas vezes a gente interrompe com pressa, achando que tem coisa mais importante para resolver. Mas deixa eu te dizer, poucas coisas são tão importantes quanto escutar o que o corpo tenta dizer em silêncio. Quando a coceira aparece, o primeiro passo é observar. Pergunte-se: onde ela surge? A que horas? Vem depois de comer algo? Aumenta à noite? Está acompanhada de ressecamento, manchas, caroços? Cada detalhe é uma pista. O corpo fala com sutileza. E quem presta atenção descobre cedo o que muita gente só percebe tarde demais. Por exemplo, se a coceira aparece no corpo todo e piora à noite, pode estar ligada a algo sistêmico, um problema no sangue, no fígado ou nos rins. Se é localizada e vem com vermelhidão, talvez seja alergia ou irritação da pele. Já se vem acompanhada de bolhas ou feridas, é hora de procurar um dermatologista imediatamente. É por isso que médicos costumam dizer que a pele é o maior espelho do corpo. Ela reflete o que está dentro. Mas aqui vai uma verdade que precisa ser dita com carinho. Autodiagnóstico é armadilha. Passar pomada sem saber a causa é como tapar o sol com a peneira. O sintoma melhora por fora, mas o problema segue por dentro. O caminho certo é conversar com um profissional. Às vezes, um simples exame de sangue revela tudo: níveis alterados de glicose, colesterol, ferro, vitaminas, função hepática ou renal. Pequenas informações que fazem uma grande diferença quando tratadas a tempo. E falando em tempo, há uma metáfora bonita. O corpo é como um relógio antigo. Ele não para de funcionar, mas exige manutenção constante. Um ponteiro que atrasa hoje pode parar amanhã se ninguém o ajustar. E a coceira é, muitas vezes, esse ponteiro atrasado avisando: tem algo precisando de cuidado. Agora, além da atenção médica, existem hábitos simples que ajudam a evitar que a coceira apareça ou piore. O primeiro é hidratar a pele todos os dias, de preferência após o banho, enquanto ela ainda está levemente úmida. Pense nisso como alimentar a pele, oferecendo o que ela precisa para se manter viva e protegida. O segundo é evitar banhos muito quentes, que retiram a camada natural de óleo da pele, deixando-a mais sensível. Banhos mornos e rápidos são mais amigos da saúde. O terceiro é beber bastante água. Parece óbvio, mas o corpo desidratado é como um solo rachado. Quanto menos água, mais a pele sofre. E o quarto é observar o que toca a pele: sabonetes, perfumes, roupas sintéticas, produtos de limpeza. Às vezes, a irritação vem de fora, e basta uma troca simples para o corpo agradecer. Agora, se a coceira vem de dentro, o cuidado começa na mesa. Alimentos muito gordurosos, ultraprocessados e ricos em açúcar podem sobrecarregar o fígado e alterar a circulação. Já alimentos ricos em antioxidantes, frutas, legumes, verduras, azeite, castanhas, ajudam a purificar o sangue e fortalecer a pele. É o velho ditado: quem planta bons hábitos colhe bons sinais. Mas além de tudo isso, há um tipo de cuidado que não se compra em farmácia: o autocuidado emocional. Estresse, solidão e preocupação constante são como brasas invisíveis que inflamam o corpo por dentro, e a pele, sensível como é, sente. É por isso que momentos de relaxamento, seja uma caminhada leve, um chá antes de dormir, uma conversa boa, são mais curativos do que parecem. Eles mandam uma mensagem para dentro: está tudo bem? Você está seguro? E o corpo responde: obrigado, posso descansar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você olhou para o seu corpo com gratidão e não com impaciência? Quando foi a última vez que você ouviu um sintoma e pensou: ele está tentando me proteger? Porque é isso que ele faz. A coceira, o cansaço, a tontura, o enjoo, nada disso é inimigo. É apenas o corpo tentando negociar com a gente um pouco mais de atenção. E quando a gente escuta, tudo muda. Então, da próxima vez que sentir aquela coceira insistente, não corra para o creme antes de refletir. Pare, respire e pergunte: o que será que o meu corpo quer me contar hoje? Esse simples gesto pode evitar uma doença, antecipar um diagnóstico e, acima de tudo, te reconectar com o próprio corpo. Porque envelhecer com saúde não é evitar o tempo, é escutar o tempo com sabedoria. E agora, eu quero te convidar a participar de um movimento simples. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o que o corpo tenta dizer, deixe um comentário contando o que você aprendeu hoje. Pode ser uma frase curta, algo como: agora eu sei que meu corpo fala.
Isso ajuda a espalhar consciência e talvez salvar alguém que ainda está coçando sem entender o motivo. E se você quiser continuar aprendendo a decifrar os sinais do corpo, se inscreva aqui no canal. Toda semana eu trago informações que unem ciência e vida real, para que cada dia seja vivido com mais leveza, saúde e gratidão. Porque o corpo é sábio. Ele avisa antes de gritar. A coceira é só o começo de uma conversa. E quem aprende a ouvir, vive melhor.